Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Até onde irá o Chega? Vamos perceber nas autárquicas. O novo Parlamento ainda não tomou posse, mas como as contas à direita permitem uma revisão constitucional, a Iniciativa Liberal e o Chega já decidiram avançar com projetos e o CDS também admite entrar no debate. A diminuição do peso político da esquerda e a ascensão da direita terá consequências no regime. Chega e a Iniciativa Liberal já se pronunciaram a favor de uma revisão da Constituição, o que tanto pode significar a eliminação da palavra socialismo como a inclusão da pena de prisão perpétua. A AD não se posicionou ainda sobre este tema. Primeiro é preciso formar governo. A coligação vencedora diz não ter parceiros privilegiados. O Chega admite uma comissão de inquérito à Spinum Viva se persistirem, como dizem, dúvidas graves. André Ventura vai perder a oportunidade de criar uma nova crise? Aceitam-se apostas. Os miniciclos políticos têm-no favorecido. O Chega ganhou mais 49 conselhos do que nas eleições de há um ano e conquistou-os todos ao PS. O discurso anti-imigração, anti-corrupção e anti-ciganos teve um efeito mais decisivo do que o facto de deputados seus terem sido envolvidos no roubo de malas ou até na prostituição de menores. O Chega poderá ser o segundo partido com maior representação parlamentar e André Ventura poderá ser o líder da oposição. Falta conhecer os resultados dos círculos eleitorais fora do território nacional para perceber a dimensão desta reconfiguração política. Até onde irá o Chega? Será um fenómeno efêmero ou um fenómeno imparável? É o que vamos perguntar a José Palmeira, professor e investigador em Ciência Política da Universidade do Minho, o nosso convidado de hoje. Bem-vindos a P24, o seu dia começa aqui. José Palmeira, bem-vindo a este P24 para rescaldo das eleições da semana passada. Na introdução deste episódio pergunto até onde irá o Chega. Será um fenómeno efêmero ou um fenómeno imparável? O que é que nos dizem os indicadores e o que é que acha disto? Ora bem, eu apesar de tudo era prudente. Nós temos que perceber que o voto no Chega é em grande medida um voto pela negativa. Isto é, são eleitores que, por diferentes razões, veem no Chega uma forma de expressar o seu descontentamento. Isso não significa que os mesmos eleitores, com a mesma expressão, achem que o Chega é uma alternativa válida de governo. Isto é, eu não sei se num contexto em que se coloca a possibilidade do Chega governar, se o Chega recebe a mesma adesão. E porquê? Porque para isso é preciso alguma credibilidade, isto é, não basta porventura as pessoas identificarem-se com uma pessoa, com um líder, acharem-no que ele é o mais capaz para contestar aquilo que as pessoas discordam e transformar isso, digamos assim, num voto favorável porque acham que ele é capaz de resolver os problemas com que as pessoas lidam no seu dia-a-dia. E podemos questionar, mas então porque é que o Chega teve uma votação tão expressiva? Eu penso que aí há razões estruturais e conjunturais. Começaria pelas conjunturais. Por exemplo, não nos podemos esquecer que a eleição ocorreu num período em que durante 15 dias muitos portugueses não tiveram comboio para ir trabalhar. Tivemos 2 semanas de greve, sem serviços mínimos sequer. Tivemos na sexta-feira anterior uma greve da função pública, onde alguns pais não puderam deixar os filhos nas escolas e também viram com isso dificultado o seu dia-a-dia. Isto é, aspectos conjunturais podem ter provocado uma inflação nos votos do Chega. Não porque o descontentamento nasceu naquelas semanas da campanha eleitoral, mas porque isso fez recordar-lhes outros períodos onde tiveram as mesmas circunstâncias. Por outro lado, as sondagens indicavam um distanciamento grande entre o PS e a AD, o que significa que para muitos eleitores o voto estratégico nem sequer se colocava. Para eles não estava em causa quem é que iria ser o vencedor. Portanto, estes são aspectos conjunturais que podem ter ajudado o Chega, para além de episódios da campanha, sobretudo da campanha, porque nos debates o Chega não teve uma grande projeção. Mas durante a campanha eleitoral, de facto, ao voltar a evocar os fantasmas dos ciganos, ao ter o aspecto de saúde que fez com que houvesse uma grande mobilização da comunicação social em torno da sua figura, tudo isso pode ter ajudado. Agora vamos aos aspectos estruturais. Isto é um fenómeno internacional, não é um fenómeno português.
tem raízes na Europa, sobretudo em França, nos Estados Unidos, no Brasil, e portanto não é um episódio meramente português. Mas ainda por cima nós não podemos dizer que os partidos populistas são todos iguais. Não. Cada um, digamos assim, tem aspectos em que têm a ver com as características específicas de cada país. Por exemplo, o nosso populista Chega não é anti-europeu, não é anti-Ucrânia, antes pelo contrário. Porquê? Porque este tipo de partidos, mais do que partidos ideológicos, são partidos estratégicos. Vão de encontro àquilo que as pessoas querem. E em Portugal a maioria dos portugueses está contente com a União Europeia. A maioria dos portugueses apoia a Ucrânia e repudia a invasão russa. Por outro lado, são partidos que também não são ideológicos no sentido de serem de esquerda nem de direita. Porquê? Porque a dicotomia esquerda-direita normalmente é a esquerda quer mais Estado, a direita quer menos Estado. Ora, o Chega quer as duas coisas consoante acha que é o mais útil em cada momento. É um partido extremamente despesista, tal como o PCP apresenta um programa mais despesista de todos os partidos políticos, em que o Estado tem uma intervenção grande. E depois tem as medidas populistas de querer acabar com as portagens e simultaneamente equiparar a pensão mínima ao salário mínimo. Ora, isto não é um partido de governo a priori. Portanto, as pessoas protestam ao votar no Chega, não significa que lhe reconheçam credibilidade para governar. Sim, mas para todos os efeitos, o Chega tem um objetivo e o objetivo é ser governo, e essa é uma das principais mensagens do seu líder, do dê-me uma oportunidade ao fim destes 50 anos de democracia. O Chega já admitiu uma comissão de inquérito à Spinão Viva, se persistirem, como dizem, dúvidas graves. Os miniciclos parecem favorecer o Chega. O André Ventura, agora investido nesta posição de líder da oposição, provável, vai resistir a provocar uma crise o mais cedo possível para novas eleições legislativas? Acredito que o Chega se alimenta das crises, sobretudo quando essas crises têm como epicentro razões que depois o Chega extrapola, isto é, se há um problema que afeta ao primeiro-ministro, o Chega rotula-o logo de corrupção. Portanto, vai-se alimentando, digamos assim, de denegrir e desgastar os partidos do centro com esse tipo de argumentos. Resta saber se os restantes partidos, designadamente, apesar de tudo, o Partido Socialista e a AD, continuam a ser maioritários no Parlamento. Isto é, se estes partidos vão dar ao Chega argumentos suficientes para o Chega amanhã, de facto, poder disputar a vitória nas eleições. É verdade que o partido vai procurar também, apesar de tudo, credibilizar-se. Ao anunciar um governo sombra, os governos sombra existem nos países onde há sistemas de governo maioritários, como o Reino Unido, onde o vencedor sabe-se de antemão que ou são os trabalhistas ou os conservadores. Logo, quem está na oposição tem um governo sombra porque amanhã pode estar no poder. E por outro lado, como é um sistema parlamentar em que os ministros são deputados, há um debate permanente no Parlamento entre governo e oposição. Logo, quando está o ministro da Educação, o ministro da Defesa do governo, o ministro sombra do partido da oposição é quem se lhe contrapõe. Portanto, é este tipo de debate que é típico desses sistemas de governo e que não é o caso do sistema português. De qualquer forma, vai tentar credibilizar-se, porque muitas vezes se aponta que o Chega é um partido unipessoal. Ora, o que o Chega vai querer demonstrar é que tem quadros. E eu acho que o teste importante vão ser as eleições autárquicas. Porque nas eleições autárquicas o voto não é tanto pela negativa. Os eleitores querem alguém que lhes resolva os problemas da terra, do concelho. Portanto, aí querem alguém que tenha capacidade de fazer. Ora, vamos ver se este resultado expressivo que o Chega teve tem tradução eleitoral nas eleições autárquicas. Porque se tiver, aí sim, o Chega passa a ser um partido que vai passar a ser considerado também à escala nacional para poder governar. Era isso que eu lhe ia perguntar. As autárquicas ganham aqui uma nova importância porque ou confirmam ou desmentem este crescimento. No fundo é isso que nos está a dizer, não é? As autárquicas podem ser fundamentais. Depois destes resultados das legislativas, em que de alguma forma há aqui uma erosão da social-democracia, do papel do PS, que de alguma forma detalhou, com conjunturas internas e externas, acha que a direita democrática, neste caso a AD,
tem razões também para temer por uma espécie de diminuição ou asfixia política no futuro próximo? Eu acho que todos os partidos moderados do centro têm razões para temer um futuro crescimento do Chega. Isto é, estes partidos têm também a sua quota de responsabilidade. Isto é, não podemos apenas dizer que é devido ao facto dos eleitores estarem descontentes com a sua situação económica, que até nem é bem verdade. Isto é, nós vivemos num contexto onde, apesar de tudo, não há uma crise económica, não há desemprego, não há criminalidade de forma expressiva. Agora, imaginemos uma conjuntura próxima onde isso venha a acontecer. Isto é, criam-se de facto condições aparentemente mais favoráveis ao crescimento do Chega. Aliás, quando se diz que a situação atual é má, é uma total falácia, porque estes anos de democracia implicaram um grande crescimento da sociedade portuguesa. Portanto, olhar para o passado como faz o Chega, como se tudo tivesse sido um desastre, é obviamente uma demagogia total, não é? Sim, mas o Chega alimenta-se também numa certa vitimização. E aí há uma responsabilidade coletiva. Por exemplo, há temas que são tabus na sociedade portuguesa. Ainda hoje estava a ouvir a Ministra da Justiça britânica a falar relativamente à castração química, relativamente a crimes sexuais. E a discutir isto na base de um estudo técnico que foi efetuado e que apontava para esse tipo de recomendações, e uma governante de um partido trabalhista, de um partido de esquerda, admitir abertamente essa possibilidade. Ora, nós na sociedade portuguesa, quando ouvimos falar nisso, imediatamente se arrepiam os cabelos das pessoas. Isto é, lidar com o Chega é também muitas vezes discutir assuntos que não podem ser considerados eternamente tabus, mas que devem fazer parte de uma discussão aberta, naturalmente cada um mantendo as suas posições, mas havendo esclarecimento. Por outro lado, o Chega também é um partido que muitas vezes é marginalizado. É marginalizado, não tanto pela comunicação social, que lhe até dá bastante eco, mas, por exemplo, quando é avaliado, em todos os debates que participou o seu líder, foi considerado o derrotado dos debates. Quer dizer, isto cria no cidadão também uma certa repulsa contra aquilo que eles consideram ser o sistema. Muitas vezes veem isto como prova do funcionamento do sistema. E, por outro lado, os partidos políticos moderados, tradicionais, são partidos cada vez mais fechados. São partidos que são cada vez mais coletividades criadas para ocupar cargos. Ora, isto também os descredibiliza e, naturalmente, alimenta aqueles que vêm dizer que vão mudar tudo. Portanto, eu diria que há aqui uma responsabilidade coletiva desses partidos que devem mudar para, de facto, evitar continuarem a degradar o seu peso eleitoral, e isto é um desafio que se coloca a todos e por isso ninguém se pode excluir, digamos assim, desse tipo de debate e de preocupações. José Palmeira, para terminar, há uma euforia óbvia entre os partidos da direita. O Chega e a Iniciativa Liberal pronunciaram-se já a favor de uma revisão da Constituição, algo que não estava em cima da mesa, que nem sequer foi discutido na campanha. Isto quer dizer que há uma pressão acrescida sobre o governo e dos desafios que estava a elencar anteriormente. Luís Montenegro será aquele que será mais desafiado a tentar encontrar aqui um equilíbrio no atual ciclo político. Sim, é de facto um desafio para a Aliança Democrática. De qualquer forma, eu julgo que, mais uma vez, há pouco falava em tabus, também não se pode considerar um tabu mudar a Constituição, até porque há 20 anos que não sofre alterações. Agora, naturalmente que aquelas propostas mais radicais do Chega nunca obterão acolhimento da parte da Aliança Democrática. Agora, reconhece-se que há aspectos da Constituição que podem ser melhorados. Isto é, pode haver uma revisão minimalista. E seria bom que houvesse um entendimento entre as principais forças políticas para que isso pudesse acontecer. Não sei se faz sentido ainda manter-se no preâmbulo da Constituição, embora ela não tenha valor jurídico, que Portugal é um país a caminho do socialismo, não é? Quando as forças de esquerda estão numa situação que é aquela que todos conhecemos. Portanto, pode haver, de facto, melhorias no texto constitucional. Algumas até têm a ver com aspectos técnicos da justiça, que mesmo os setores da justiça têm reclamado. Agora, não aquela revisão que, porventura, o Chega pretenderá, ou que até a Iniciativa Liberal pretenderá no plano económico, porventura não se irá tão longe.
Se prevalecerem posições maximalistas, o mais provável é que não haja revisão nenhuma. José Palmeira, obrigado pela sua análise. Obrigado. Deixo-lhe uma sugestão musical para arranque de semana. O novo álbum dos Disney Puritans, a banda britânica, nascida no caldo pós-punk, mas que rapidamente extravasou esse contexto, tem um belíssimo disco. Crooked Wing é um álbum entre tensão marcial e ascensão celestial. É o que escreve o crítico musical Mário Lopes. Leia e ouça mais dos Disney Puritans em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.